Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver uma iguaria rara e valiosa. Conheça as trufas, uma espécie de cogumelo que nasce dentro da terra, embaixo de algumas árvores e chega a valer até R$20 mil o quilo. Conhecidos na Europa, caçadores dessa preciosidade começam a surgir no Brasil. Devastação pelas geadas dos cafezais do centro-sul brasileiro leva o preço da saca do grão a mais de R$1.000 e transforma todo o mercado do café. E apesar dos preços altos, poucos ganham com a situação atual. Uma iguaria rara aqui no Brasil chega a custar R$20 mil o quilo. Estamos falando das trufas, não as de chocolate, mas uma espécie de cogumelo que nasce embaixo da terra em simbiose com as raízes de determinadas árvores. Caçadores das famosas trufas pretas e brancas são tradicionais na Europa, principalmente na Itália e na França. Agora estão surgindo também no Brasil. Sim, por aqui também temos essas preciosidades da natureza. Primeiro, apesar do nome, elas não são de chocolate. Segundo, são caríssimas. E terceiro, têm um sabor apreciado no mundo todo. As trufas, como são conhecidos esses fungos que nascem sob as raízes de árvores, são colhidas, consumidas e exportadas há décadas pelos europeus. A dificuldade para encontrá-las na natureza se reflete no preço. O quilo chega facilmente aos R$15 mil. Ou seja, não é para todo mundo. O luxo tem tudo a ver com sonho, prazer, ideias e tudo isso. Então sim, a trufa é luxo. Só que agora agrônomos brasileiros também estão encontrando pequenas quantidades delas aqui, no nosso país. O Agrocultura foi conhecer a mística que envolve essa preciosidade e saber se o Brasil pode desenvolver sua própria cadeia de produção da trufa. Um dos templos dessa iguaria no Brasil fica na rua Oscar Freire, nos Jardins, bairro paulistano sinônimo de luxo. Neste restaurante, a trufa é servida em todos os pratos e está presente na composição de inúmeros produtos. Quem vem até aqui pode apreciar o fungo acompanhado de uma receita de ovos com parmesão ou de polvo, por exemplo. As trufas geralmente são servidas assim, em finas lâminas. Cada prato leva, em média, 5 gramas do fungo, mas isso já é o suficiente para deixar um sabor absolutamente marcante. A trufa ela já foi chamada do alho dos ricos, porque ela tem um pouquinho disso, ela vai lembrar um pouco de alho. A trufa negra, estivo, ela tem um final um pouco mais adocicado, que pode lembrar uma avelã. A trufa branca, ela pode lembrar um pouco um queijo grana padano. Então, mas esse é o grande segredo da trufa. Cada trufa tem uma combinação um pouco diferente de aromas e sabores que você tem que fazer um exercício para sentir todos eles na sua boca. E talvez, a grande experiência da trufa. Além disso, o fungo é usado aqui para dar um toque diferente em azeites, manteiga, requeijão e até em drinks. Este outro restaurante italiano, também em São Paulo, realiza um festival de trufas em agosto. Antes de servir, o chefe pesa a quantidade exata para o prato. Cada grama custa R$20 e não pode errar a mão. Então você pega a trufa, fatia, faz finas fatias com o nosso fatiador e serve lâminas de trufa por cima de pratos normalmente neutros, porque a trufa tem um sabor muito potente e muito característico. Então a estrela do prato é sempre a trufa. Assim que chegam da Europa, elas precisam de cuidado para fugir da umidade. Envoltas em papel e guardadas na geladeira, duram até 2 semanas. Em países como Itália e França, encontrar trufas não é tarefa para solitários. Quem caça a iguaria anda sempre com cães farejadores. A raça mais usada na empreitada é a Lagotto Romagnolo, que além de enérgica, tem o hábito de farejar com o focinho próximo ao chão. O Carlos é dono de um Lagotto, o Nero. 2 vezes por semana, o animal vem sendo treinado para se especializar nessa tarefa. O adestrador usa pequenos objetos com essência de trufa ou deposita os próprios fungos na terra. E o Nero é rápido.
Normalmente a gente faz o treinamento num ambiente mais controlado, mas às vezes ele acha cinco objetos em menos de 1 minuto. Quem está trazendo a raça para o Brasil é a Luísa, dona de um canil em São Paulo. A fila de espera pode chegar até 1 ano e meio. Tem bastante busca para cachorro de companhia, por se tratar de uma raça antialérgica, uma raça bastante carinhosa, mas também tem bastante gente procurando para caçar trufa e bastante pessoa do ramo de gastronomia. Em algum tempo, os cães poderão ajudar brasileiros que encontraram trufas e tentam desenvolver o mercado delas em pelo menos 2 regiões do país. São Bento do Sapucaí, cidade serrana e fria a 200 quilômetros da capital paulista, pode ser um dos novos pontos dessa rota do ouro. Por lá, este chefe e engenheiro agrônomo já vinha observando que o clima e a vegetação seriam propícios aos fungos. No ano passado, a tese se confirmou. Foi aqui nessa castanheira que, em um dia com tempo livre, Rodrigo cavou até encontrar as primeiras trufas do terreno. Para se ter uma ideia, um dia inteiro de trabalho rendeu apenas 4 gramas do fungo. Haha, achei, hein? Achei uma bem boa. Grandona, acho que é a maior que eu já encontrei. Dá uma olhada. Isso foi em 2020. Em 2021, nesse ano, ainda no começo do ano, fizemos mais uma busca, que é a época que ela ocorre, entre fevereiro, março e abril, e fomos descobrir ainda um volume maior dessas trufas, ainda que pouca quantidade, mas achamos mais que o ano passado, e a gente agora está tentando fazer disso uma rotina, todos os anos poder caçar essas trufas aqui no local. É um trabalho delicado, como as trufas crescem entre as raízes, precisa-se ter cuidado para não atingi-las ao cavar. No Rio Grande do Sul, este biólogo também havia encontrado as trufas por acaso, mas em 2016. De lá para cá, ele se especializou em encontrar o fungo, abriu uma empresa e já começou a vender as primeiras levas para restaurantes. É ainda muito limitado, né? Estamos começando ainda, nós vendemos quantias. Ano passado colhemos em torno de 5 quilos dessa trufa e é bastante procurado assim, pelos clientes. Temos já clientes fixos em São Paulo, principalmente. O objetivo deles agora é reproduzir as técnicas que já são usadas fora da Europa para estimular o crescimento das trufas. Mas a gente quer usar esses fungos, esses esporos que eles produzem, né, que é a própria trufa, e propagar eles, né, através de técnicas de inoculação em plantas que a gente já sabe quais são, que no caso são as aveleiras, ou mesmo as castanheiras ou os carvalhos. E a gente vai continuar plantando essas árvores inoculadas de forma a criar condições para você ter uma trufeira, que é hoje o que se pode encontrar em alguns países, como por exemplo no Chile, que existem trufeiras produzindo aí dezenas de quilos de trufa, né, ao ano. Quem sabe daqui a alguns anos, essa preciosidade dos países frios possa também ficar um pouco mais tropical. Confira agora as principais notícias do campo. E no Rio Grande do Sul, a maior feira agropecuária céu aberto do Brasil voltou a ocorrer depois de praticamente passar em branco em 2020 por causa da pandemia. Em sua 44ª edição, a Expo Inter voltou a receber público no sábado com um sinal de bom agouro. Faltando poucos instantes para o evento começar, uma ovelha deu sua primeira cria em um parto que levou 2 horas e foi acompanhado desde o final da madrugada do primeiro dia da feira. A borrega da raça Texel Inc. veio ao mundo pesando 5 quilos. Nos primeiros minutos de vida, a borreguinha foi lambida pela mãe, que não deixou ela sozinha em nenhum momento. Essa linda cena da natureza vem brindar uma Expo Inter que acontece com muito rigor no aspecto sanitário. Até a capacidade de público foi restringida. Diariamente podem entrar na feira apenas 15 mil pessoas, o que representa 25% da lotação total. Apesar disso, em apenas 5 dias de comercialização, foram adquiridos 25 mil ingressos para os 7 dias de evento. E você vai ver ainda no Agrocultura. A devastação dos cafezais fez os preços explodirem e o valor da saca ultrapassar os R$1.000. E você vai ver também. Depois da devastação dos cafezais pelas geadas, técnicos avaliam as perdas e orientam os agricultores sobre seguro rural, podas e replantio. Nós voltamos já.
Depois da devastação das geadas, o duro trabalho de avaliar as perdas e orientar os agricultores. Em Minas Gerais, municípios como Andradas, que perdeu 14% dos cafezais, são vistoriados por técnicos da Emater. As lavouras de café eram para estar assim, todas verdes e se preparando para a próxima safra. Infelizmente, a geada do mês de julho mudou esse cenário e as plantas estão com as folhas secas. Nessa propriedade são cerca de 15 mil pés e metade foi afetada pelo frio intenso. A Emater e as cooperativas estão emitindo laudos para os produtores para mostrar o prejuízo em cada propriedade. Com a elaboração de laudos para comprovação de perdas, principalmente nessa questão de comprovação de perdas com relação à safra do ano que vem. Se ele tem, às vezes, alguma dívida e precisa de uma comprovação, então aí a gente tem apoiado nesse sentido. Os agricultores que são sócios das cooperativas, da Copercito e da Cochupé, quem tem feito esses laudos são os técnicos deles, mas os produtores que não são cooperados, a gente tem feito esses laudos. Mas esse laudo só se justifica se realmente o produtor precisar comprovar essa questão da perda. Porque sem o laudo, como que você vai correr atrás de recursos, de uma renegociação, pedir uma carência no financiamento que vence 22 e você foi atingido e tem que jogar para 23, 24, 25? Primeira coisa que o produtor tem que fazer, o dever de casa do produtor é fazer um laudo. A engenheira da Emater visitou a propriedade do Sr. Vanderlei, com a intenção de levar informações ao agricultor sobre o manejo a ser desenvolvido por aqui. Em uma parte da lavoura já foi feito a poda. Espera que nos próximos dias a planta possa reagir e, com os brotos, formar o cafezal novamente. A primeira questão que a gente tem sempre discutido é a questão de qual é a faixa que tem sido atingida pela geada, né? Então essa discussão é se realmente, quanto tempo tem essa lavoura, se é frequente aqui a ocorrência de geada, porque muitas das lavouras ocorreram, muitas áreas que foram pegas foram áreas porque o plantio mais novo que avançou para a área em que é frequente a geada. Então é uma área de risco muito alto. E aí a avaliação, no caso, quando dá sistema de poda, beleza, mas se fosse o caso de replantio, a gente não recomendaria, por exemplo, um replantio de uma área que é sujeita a geada, exatamente pelo risco que ela está sofrendo. Esperar a planta mostrar qual é o nível de dano, né, para poder ver qual é o ponto, a altura que dá para aproveitar dessa planta em relação ao processo de formação, para tentar aproveitar o máximo dessa planta. Agora vai ter que esperar dar uma chuva para ver o que, se não demonstra, não, Dona Maria, vai ter que podar embaixo. E se der esqueletação algum pé, vai ter que esqueletar. E a solução, né? É uma parte que secou muito, eu já fiz broto, já cortei embaixo mesmo. Foi cortado uns 2.000 pés de toco. Mas só que essa nova que vocês estão vendo aí, ó. Aqui, ó. Aqui é impossível, né, Dona Maria? Olha aqui, ó. Impossível você vai dar esqueletação, esperar a chuva para ver, né? Os agricultores enfrentam no dia a dia uma série de fatores que dificultam os trabalhos. Hoje a lavoura está exposta ao tempo e, por isso, precisa de uma combinação de fatores para poder produzir. Quando o clima não ajuda, a safra fica comprometida. Se não bastasse a geada, a seca também afetou as lavouras. E tem ainda a chuva de granizo do ano passado. As lavouras, mesmo as lavouras que não foram atingidas pela geada, esse ano nós tivemos a safra desse ano comprometida, em pelo menos 20% aqui no município, em função da seca, e está comprometendo, já está mostrando que está comprometendo a safra do ano que vem, porque os ramos, o comprimento de ramo que cresceu nessa safra, devido à seca, foi menor. Então a safra do ano que vem, ela já vai ser menor em função da seca. E aí tem as áreas que perderam com a geada. Então, o problema está muito sério. No caso dessa área aqui, a gente ainda é uma área que foi atingida também pelo granizo do ano passado. Então, os danos, a exposição do agricultor é muito grande a essas intempéries, né? É o tempo, porque, quem que sabia, muitos anos nunca aconteceu isso. Então, eu não empolguei de ir lá, correr lá e fazer um seguro. Se tivesse feito um seguro, pelo menos eu recebia um pouco, né? Mas a gente confiava que por muitos anos não geava, você achava que não ia acontecer isso, né? Agora, outras notícias do campo.
Em Mato Grosso do Sul fica o maior laboratório de peixes pantaneiros do mundo. O local abriga 220 espécies de peixes neotropicais que são distribuídos em 160 tanques de manutenção. No Laboratório de Ictiologia do Instituto de Meio Ambiente, o IMASU, acontecem a reprodução e a quarentena dos peixes. Aqui são desenvolvidas técnicas inovadoras para a piscicultura, além de estudos científicos. Hoje no local são 10.500 espécies da Ásia, África, Oceania e Amazônia. Só a espécie do Pantanal são 135. Um destaque regional é o peixe cascudo viola, ameaçado de extinção. Todas as espécies vão abastecer o Aquário do Pantanal, que inaugura em Campo Grande no primeiro semestre do ano que vem. Hoje, nosso laboratório ele serve como base de estudos para estudos de reprodução, incluindo reprodução de 59 espécies, incluindo uma ameaçada de extinção aqui do Pantanal. Inclui estudos sobre a sanidade de peixes, sobre a nutrição, né? Então, é uma área muito complexa que envolve várias instituições de pesquisa, né? As universidades locais e fora do estado, onde alunos conduzem diferentes estudos acerca dessas áreas que dentro da ictiologia. Você vai ver a seguir no Agrocultura. Café acima de R$1.000 a saca, uma realidade que veio para ficar, mas poucos ganham com isso. Nós voltamos já. O preço do café disparou. A saca de 60 quilos está custando mais de R$1.000 no mercado interno. Efeito do clima, seca, geada. O repórter Bruno Faustino explica o que está acontecendo com o mercado cafeeiro e as perspectivas para a próxima safra. Mercado em alta. Já reparou no preço do café arábica? A saca começou o mês de setembro cotada acima de R$1.000. O que mudou a história do café, e quando eu falo mudou, mudou, foi o clima. Assim, o mercado vinha trabalhando num fio da navalha muito grande e sem imaginar que poderia acontecer o que aconteceu, que foi uma seca, uma geada, um prolongamento de seca e para dar um salzinho nessa salada ainda temos a Covid e um apagão de container. Ou seja, essa situação global realmente colocou o café numa outra história, num outro mundo e que dificilmente, Bruno, a gente vai voltar a viver uma situação que nós vivemos há 10, 15, 20 anos atrás. A história mudou. Então, assim, os atores envolvidos, e quando eu digo ator, eu digo produtor, o comerciante, o exportador, a indústria, as cooperativas, os armadores e o importador. Todo mundo vai ter que entender que esse novo normal veio para ficar, recheado de desafios e que realmente vai ter que se analisar como trabalhar em cima de um cenário tão desafiador como vai ser daqui para frente. Vamos pegar como exemplo os preços praticados no Centro do Comércio do Café de Vitória, já que o Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do país. Em janeiro, a saca do café arábica foi cotada a R$ 568. Fechou fevereiro, cotada a R$ 675. Em março caiu um pouco, R$ 645. Em abril, voltou a subir, R$ 683. Em maio, R$ 780. Em junho, R$ 798. Em julho, R$ 933. E fechou agosto a R$ 1.000 a saca. 2021 está sendo um ano bem diferente para a cafeicultura brasileira. Mas para entender esse momento, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Como é que era o mercado de café há 2 anos e como é que é o mercado de café hoje? Bem colocada essa sua pergunta, porque, por exemplo, em 2019, o Brasil vinha negociando cafés arábicas, que a gente chama de entregas futuras, e o objetivo do produtor era vendê-los na faixa de 550 a 600 reais. Estamos falando de cafés naturais, mas muito bons de qualidade do sul de Minas e do Cerrado e ali na Mogiana. Para você ter uma ideia, esse sonho de 600 reais, hoje, o mercado é R$ 1.100 a R$ 1.200. Falando do Conilon, nós estávamos com R$ 350
que não era um preço interessante para o produtor, e hoje nós estamos com um preço bem mais justo, da ordem de R$650. Então, essa variação que nós tivemos, ela promete mudar um pouco, talvez, o nível, não somente agora, mas inclusive mais para frente. É difícil você imaginar que Conilon voltará a negociar em curto, médio, talvez até longo prazo, algo na ordem de R$300 a R$350. Até porque os custos de insumos têm subido bastante. O dólar que favorece a cotação é o mesmo dólar que encarece os insumos. Nós mostramos lá atrás a preocupação de cafeicultores do Cerrado Mineiro com os preços praticados naquela época. Veja aí. O preço do café está pagando as contas, seu João? Não, o preço de café hoje não paga conta. Antigamente, vamos por 2002, 2003 por aí, um saco de café era, vamos por 230, 280, mas uma tonelada de adubo não passava de 300. Hoje o café está 400 e a tonelada de adubo está passando R$2.000. Então está muito complicado hoje para se tocar a lavoura. Como é que fecha as contas? As contas eu acredito que não fecham. Na realidade, a gente vivia uma situação em 2019 de, entre aspas, produções, não digo abundantes, mas grandes. Ninguém colocava na conta o estresse climático, ninguém colocava na conta um problema sanitário como foi a Covid, que ocasionou esse colapso logístico no mundo. Então, assim, a gente tem que entender isso. E como o mercado tinha um conforto logístico, um conforto produtivo, todo mundo trabalhava com o pé em cima da mesa. Ah, vou comprar café aqui, vou vender ali, o outro vai consumir aqui, não precisa ter pressa para embarcar porque eu tenho estoque aqui, se você me atrasar eu vou torrar o estoque. Só que do dia para a noite, isso deu uma cambalhota. Se o mercado tivesse subido 5, 10, 20 reais, todo mundo se ajustava. Mas o mercado subiu 500. É muito dinheiro. Mas cotação em alta nem sempre significa mais lucro para o produtor. Os insumos subiram por conta da alta do dólar, encarecendo a produção. Eu te falo sem medo de errar, não tem ninguém ganhando dinheiro. Ninguém. A não ser aquele produtor que não tem dívida, aquele produtor que não tem problema climático, aquele produtor que tem café na tulha, ou seja, uma exceção e não a regra. Fora isso, todos os atores, felizes ou infelizmente, estão vendo o mercado subir, mas ninguém surfando essa onda sorrindo, não. Todo mundo surfando essa onda apreensivo, buscando saídas para os seus problemas, que não são poucos. Mas seria esta a hora certa do cafeicultor vender o café que tem em estoque? Esse é o momento para continuar vendendo. Não é para vender o café todo. É para você ir dosando, como o produtor vem fazendo. Não esquecendo que o mercado ele é regido por vários fatores, moeda e inclusive as outras origens. Influencia também muito na Bolsa a questão de commodities em geral, alta de petróleo, alta de minérios. Isso tudo faz parte de uma cesta, do basket que a gente chama. E isso pode influenciar. Então, se o preço está satisfatório, o produtor deve sim aumentar um pouco mais o percentual que ele está vendendo e sempre tendo o seu colchão para administrar em função de uma possível estiagem se as chuvas não retornarem como está previsto a partir de setembro. Essa volatilidade no mercado de café commodity tem levado muitos cafeicultores a investirem no café especial para o mercado exterior. Foi o que fez o Manassés, cafeicultor em Divinolândia, na Mantiqueira Paulista. Começamos a produzir café em 2001. Plantamos essencialmente para explorar o mercado de commodity, até porque na época, em 2001, a gente nem conhecia, né, café especial. E aí depois que a gente, com o advento da associação e concurso de café, que começou a ficar evidente, né, que a região tinha um potencial grande, né, para café especial. Com a ajuda da Associação de Cafeicultores da região, a APROD, que integra o sistema Fair Trade, ele consegue um preço justo pelos grãos que produz. A gente sabe que é o mercado de commodity. Se a gente for fazer a conta na ponta do lápis, for considerar as diversas coisas que a gente tem que considerar, eu acho que não é um preço interessante. Vamos dizer, capaz de pagar teus custos, mas e aí? Não sobra nada? Como que eu vou tocar minha atividade?
a vida inteira eu vou ficar devendo? Então, agora o fair trade não. O fair trade, além dele sustentar, né, de dar condições para que o pequeno produtor sobreviva, ele traz o prêmio que tem que ser usado de maneira coletiva, de forma justa, transparente, né, de modo que todos possam se desenvolver. Esse, para mim, é o grande trunfo do nosso negócio, é conhecer o mercado, com quem que eu estou lidando, né? E aí eu tomo minhas decisões. Os custos de produção hoje explodiram e nós não sabemos como que a gente vai fazer para a safra do ano que vem. 2022 vem aí. E o que podemos esperar desse sobe e desce da cotação? A gente acredita que você vai continuar tendo valorização. Eu não consigo ver as bolsas, tanto Londres quanto Nova York, recuando. Se o dólar se mantiver nos níveis atuais, você terá preços, inclusive, acima de hoje. Se o dólar recuar, possivelmente haverá uma combinação entre bolsa e dólar, que vai dar preços mais ou menos alinhados com os de hoje. Então não há por que acelerar a venda. Não estou dizendo que não deva vender, tem que se aproveitar as oportunidades. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.